Olá, tudo bem? Aqui é o professor Lisandro do canal Biociências. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber as próximas notificações. Estamos voltando das férias nesse maravilhoso ano de 2022 e vamos começar então o ano com matéria e energia, falando sobre substâncias e misturas. Um assunto essencial, principalmente para os alunos do sexto ano que estão começando com essa matéria no ano letivo, mas também importante para aqueles alunos que queiram dar uma revisada nos conteúdos de química básica. Então vamos definir o que é substância e o que é mistura. Substâncias são grupos de moléculas que formam uma determinada matéria. Essa substância ela pode ser simples ou pura ou composta. A substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio é formado somente por oxigênio. Ou o carbono, também formado somente por átomos, ou seja, o elemento químico carbono. Então aqui eu tenho uma substância pura. Já a substância composta ela é formada por mais de um elemento químico, dois ou mais. Por exemplo, a água, que é formada pelo elemento químico hidrogênio e oxigênio, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ou ainda a glicose, que é formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então eu tenho aqui uma substância, porém ela é composta por mais tipos de elementos químicos, certo? Já as misturas são formadas por duas ou mais substâncias, podendo ser essas substâncias simples ou compostas. Existem as misturas homogêneas, formadas por uma única fase, ou seja, apenas uma porção, e as misturas heterogêneas, que são formadas por mais de uma fase, podendo ser duas, três ou até mais, certo? No caso das misturas homogêneas, é quando você não percebe que tem outro tipo de substância ali. Por exemplo, a água salgada. Quando eu pego sal e misturo na água, eu formei uma mistura, certo? Uma mistura de água com sal. Porém, eu não consigo distinguir o sal da água. A mesma coisa o café. O café é uma mistura homogênea. Ali contém pó de café, água e açúcar, mas eu não consigo ver, depois de misturar, eu não consigo detectar cada uma das fases ou cada uma das porções, entenderam? E há entre outros tipos, por exemplo, a gente compara sempre as substâncias líquidas, mas as substâncias gasosas, como o ar, é uma mistura homogênea, porque você está aqui no ar, mas você não consegue identificar o que é oxigênio, o que é gás nitrogênio, o que é gás carbônico, entre outros gases. Todas as substâncias gasosas vão formar então uma mistura homogênea, certo? No caso do sólido, também há mistura homogênea. Por exemplo, o latão. O latão é uma mistura de cobre e zinco. Ou o aço, uma mistura de ferro e molibdênio, de níquel. Porém, você não consegue distinguir um elemento, ou seja, uma substância da outra. Portanto, é uma mistura homogênea, certo? As substâncias homogêneas também podem ser chamadas de solução. Solução é quando eu tenho um soluto mais o solvente. No caso da água salgada, o soluto é a menor quantidade, ou seja, o sal. E o solvente é a água, ou seja, aquela parte em que dissolve o sal, certo? Então, numa solução, sempre a parte que dissolve é o solvente e a parte que é dissolvida é o soluto, ok? Já a mistura heterogênea é quando você consegue distinguir os dois ou mais tipos de mistura. Por exemplo, se eu pegar o granito, que é uma mistura sólida, eu consigo observar na pedra de granito o que é o feldspato, o que é a mica e o que é o quartzo. Por quê? Porque eles são visíveis, cada um tem sua cor, certo? Se eu pegar água e óleo,
A água e o óleo, por mais que eu misture, eles não se misturam, né? Por quê? Porque suas afinidades são diferentes. Então eu formei aqui uma mistura heterogênea, onde eu consigo ver claramente uma fase de água e uma fase de óleo. Se eu colocar, além disso, arroz, por exemplo, nessa mistura, vai formar uma terceira camada, ou seja, uma terceira fase. Isso é uma mistura heterogênea, ok? Então, fica claro que a mistura ela é homogênea quando eu não percebo o que está misturado ali, ou seja, eu não consigo separar, e é heterogênea quando eu consigo separar uma mistura, uma substância de outra, certo? Porém, existem misturas que são heterogêneas e se parecem homogêneas, como o sangue e o leite, por exemplo. Essas misturas são chamadas de misturas heterogêneas coloidais. Por quê? Porque quando eu vejo assim a olho nu, parece ser uma coisa só. Porém, se eu levar num laboratório em aparelhos específicos, como um microscópio, por exemplo, no leite eu consigo distinguir o que é gordura, o que é água e o que é proteínas, além de outros elementos. Então aquilo é um coloide. Dependendo da situação, se eu colocar na geladeira, por exemplo, e deixar um tempo, a nata se separa, né, que é mais gordurosa, ela acaba se separando daquela porção mais fina, que é chamada de, entre aspas, do leite desnatado, certo? Então isso é uma substância coloidal, assim como o sangue. O sangue, ao ver, ele é vermelho, dá a impressão de ser uma substância só, homogênea, mas não é. Se eu levar no microscópio, o que eu vou perceber ali? Que existem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, plasma, entre outras substâncias. Ok? Então aqui ficou a nossa aula. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!